Olá pessoal, bom dia, tudo bem? É o Paulo Veloso falando para vocês, tudo bom? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui falando um pouquinho, sobre mais uma vez, um bom dia a todos, um bom domingo, falando um pouquinho para vocês sobre o lamentável desemprego, A gente toda semana, eu acho que alguns empresários, alguns cidadãos, que estão se sentindo, não vou dizer ameaçados, mas que estão se sentindo praticamente falidos, Falidos por essa vergonha que o nosso país está proporcionando. A vergonha não é tentar fazer algo pela doença. Eu acho que a doença tem que ser pensado sim, existem órgãos capacitados para poder correr atrás disso, mas eu acho que os governantes também deveriam procurar um pouquinho aprender com os países lá de fora, que geralmente o que eles estão tentando fazer, que é arrebentar com a população em massa, porque eu ouço vários amigos, eu ouço várias pessoas, independente de partido, político, ideologia, eu ouço várias pessoas. E eu fico besta de ver o tanto de desinformação por as pessoas não ler. As pessoas não lê, tá? Não é para ler informações erradas, mas para buscar informações corretas que possam trazer benefício para cada pessoa individual, tá? Então, por exemplo, eu estava lendo uma matéria hoje, por exemplo, a OMS, ela afirmou que na Suécia não fez lockdown, tá? E que também deveria ser um modelo a seguir no mundo inteiro. Eu fui ver essa informação e ela é verídica, tá? Claro que tem uma proporção muito diferente entre países, entre quantidade de população nos países, eu entendo isso, mas é o que eu acabei de falar. Às vezes você tem governantes que simplesmente eles sentam numa mesa e falam: nós vamos fazer isso e pronto, acabou. Isso é horrível, é horrível. Por quê? Porque você começa a criar problemas ao invés de trazer soluções, entendeu? Você começa a criar problemas ao invés de trazer soluções. Então, até que ponto devemos acreditar em certas autoridades, Por exemplo, eu estava lendo a matéria da Suécia e eu fiquei curioso, eu falei, vamos ver, mas por que eles não fizeram lockdown? Por que eles não trancaram a cidade por ser uma população menor do que a nossa? Por que eles não trancaram a cidade e não fizeram? Simples. Eles criaram estratégia. Criaram punições, se fossem desobedecidas, que comprometesse o bolso do cidadão, Eles fizeram um regime emergencial, para combater esse coronavírus, Então, por exemplo, eu estava lendo ali que entre o período de março e abril, eles implementaram as leis específicas para a quarentena de isolamento social, em vez da regulamentação pesada de outros países da Escandinávia, na região norte do europeu, que agrupa a Dinamarca, a Noruega e a Suécia. O governo próximo, ele trouxe uma forma de isolamento social baseado em cidadania, não em multas e regulamentações severas. Eu falei em multa lá atrás, eu errei, tá? Eles não colocaram nem multa e nem muito menos regulamentações severas em cima do povo. Eles se desdobraram para criar algo para que a população seguisse, Como, por exemplo, eu vejo eles gastarem milhões de dinheiro com matérias em televisão que não tem sentido algum. Fique em casa.
Isso não resolve. Você vê que fala e o povo não... Se você não tiver matérias educativas, fazendo com que as pessoas realmente fiquem dentro de casa, que as que vão sair, elas tenham respeito pelo seu colega, né? Eu vejo ali que eles criaram, por exemplo, situações onde as pessoas não poderiam se aproximar dos hospitais, a não ser se tivesse, por exemplo, se tivesse uma autorização. Eu vejo isso, né? Eu vejo aqui, ó, há uma percepção de que a Suécia não criou medidas de controle e deixou a doença se disseminar. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Isso afirmando uma pessoa, né? No caso, um estudioso, né? Criou uma política pública muito dura de distanciamento social baseada em cuidar e proteger uns dos outros. E também de pessoas internadas. As pessoas que estavam hospitalizadas, eles criaram um distanciamento daquele local. O que houve de diferente foi a confiança dos cidadãos e a habilidade individual dos cidadãos de cada pessoa de se imporem. Olha, não chegue perto ali, olha, não pode. As pessoas cobrarem com educação. Certo? Os indivíduos, né, passaram a ter os devidos cuidados contra a infecção. Isso afirmou um médico, né? Essa forma diferente de lidar com a pandemia foi criada por acadêmicos, pessoas estudiosas, certo? E também fala que muitos foram contra, porém o governo, certo? O governo, ele agiu de forma diferente, de forma coerente com ele mesmo e com essas pessoas que os ajudaram a criar esse estudo para que o seu país saísse dessa crise, certo? Então, você vê, por exemplo, lá, muitas pessoas foram contra o governo, solicitaram medidas de endurecimento contra o coronavírus e contra as pessoas. Documentos registraram 2.300 assinaturas na Suécia, apresentando um número maior de casos do que existia lá, para que o governo cedesse e adotasse medidas regulatórias por meio de decretos severos, onde a Suécia não o fez. Fica a dica, tá bom? Então lá não houve lockdown. Fechou? Lá não houve lockdown. Então, uma das coisas que a gente fica analisando. Aqui, os governantes, simplesmente eles criam leis que não refletem nada, que não vai dar em nada. Por exemplo, vamos falar do rodízio. São Paulo eu estou falando, não estou falando do Brasil inteiro, mas São Paulo. Só que o pessoal vai criando modelo de acordo com o que o governador nosso, o senhor João Dória, ele vai estipulando. E são leis que não refletem nada. O cara me cria bloqueios, não dá certo. O cara me cria, por exemplo, agora, um rodízio de veículos, onde vários estudiosos alegam que esse rodízio vai resolver o quê? Você tira o cidadão de dentro do seu automóvel. Por exemplo, nesse momento eu peguei meu carro, vim até aqui para poder dar uma olhada aqui no comércio, que está fechado. Nem sei o que eu vou fazer para pagar essas dívidas. Que está fechado, né? E vim sozinho. Coloquei uma máscara,
né? Mas não tem lógica, estou sozinho dentro do meu carro. Diz, eu não vi ainda essa lei, eu vou ver essa matéria, que quando tem 2 ou 3 dentro do veículo, será multado. Porra, perdão da palavra, mas isso é uma abominação. Que mal eu vou trazer para dentro do meu veículo? Dentro do meu veículo é meu, não é seu, João Dória. Não é seu, o prefeito Covas. Não é seu carro, é meu. É dos cidadãos. A única coisa que vocês têm de direito, entre aspas, é o imposto que nós pagamos. Os impostos que nós pagamos para andar com o nosso veículo, onde vocês, eu acredito que os cidadãos não vai deixar barato. Vamos entrar com uma ação, no geral, se as pessoas fossem mais cabeça, para pedir esse dinheiro de volta dos nossos impostos que nós pagamos. Eu acredito, não sei, porque é inadmissível você pagar. Por exemplo, o meu veículo deu 3.000, 2.900, lá vai cacetada de imposto de IPVA, né? Então vamos colocar 3.000 com licenciamento e tudo. Então eu paguei esse imposto para eu andar 365 dias. Eu vou andar a metade disso, você teria que devolver meu dinheiro de volta. Você concorda? Primeiro que eu já acho horrível essa lei sua, porque eu peguei o ônibus de manhã, onde eu corro mais risco de ficar doente e ocupar um respirador que vocês alegam tanto que precisa no hospital, que está sendo roubados o dinheiro público, onde o governo federal destinou para vocês comprarem respirador, e tá a festa completa, certo? De um monte de administradores aí, que dizem ser administradores da corrupção, e roubando o dinheiro nosso. E eu vejo ainda muito cidadão cara de pau, que está empregado, que logo logo vai ficar desempregado, aplaudindo, e depois vai jogar a culpa no governo federal. Toma vergonha na sua cara, vocês que tá aí aplaudindo essa situação. Para, meu, desse negócio de jogo de futebol. Achar que isso é jogo de futebol, é torcida de futebol. É a sua vida. Larga a mão de ser besta. É a sua vida que tá em jogo. É a minha vida. Entendeu? É a minha vida. A vida da minha família, da sua família. Entendeu? Vamos largar a mão de hipocrisia. Assiste uma televisão lá e depois vem com um monte de hipocrisia. Eu duvido, se você estiver passando fome, o que você vai fazer? Entendeu? Se você estiver doente, precisar de um hospital, porque o cara tá te jogando dentro de um local lotado. As pessoas dá dó, as pessoas que andam de ônibus, foi bom eu pegar o ônibus. A gente temos que sentir na pele. Mas eu gostaria que um prefeito, principalmente ele que está doente, pegasse o ônibus para sentir o que o cidadão sente. Queria. Vai lá, Covas. Quando você sair do hospital, vai lá pegar o ônibus, sai, vai fazer uma visitinha. Vai com os seus seguranças, vai lá, pega o ônibus lotado, senta lá dentro, vê a recepção que você vai ter, que eu espero que o pessoal te trate bem, porque na verdade você tem que estar lá para sentir a dor que as pessoas sentem de pegar um ônibus lotado de manhã. Eu saí da minha casa 20 para 6h20 da manhã, para chegar às 7 horas no meu trabalho, em ponto, ainda cheguei um pouco atrasado, certo? Desci no terminal do Ipiranga, peguei um pedaço a pé e cheguei ao meu trabalho. Até aí tudo bem, não tem problema nenhum. Usei a máscara, assim como diz que tem que ser usado, e fui para o meu trabalho. Mas eu queria saber qual é a diferença dos carros na rua. Eu queria que tivesse uma explicação para isso. Ele não deu explicação. Eu queria que tivesse uma explicação. Olha, nós estamos fazendo isso por causa disso, porque vai melhorar. Entendeu? Não tem explicação. Colocasse o rodízio convencional. Rodízio convencional funciona, sempre funcionou. Por que você proibir um cidadão
que sai para o trabalho, por exemplo, ele vai entrar de noite no trabalho, aí ele vai com o carro dele. Não tem como ele ir com o carro dele, porque no outro dia ele não consegue voltar do trabalho com o carro. Ele vai ser obrigado a deixar o carro lá e vir de Uber. Gente, não funciona. Não funciona. E não adianta vocês ficarem batendo nessa tecla falando que funciona. Esse rodízio não funciona. Tá bom? É isso. Outra coisa também que eu acho muito errado. Tá? Um exemplo. Governador. Por exemplo, todo mundo fala que os empresários têm que fechar as portas, que os empresários, né? Agora eu acredito que você vai criar um lockdown, onde muita gente está pedindo o lockdown, mas não sabe o que é um lockdown. Eu falei no começo ali. Bom, você vai criar esse lockdown agora, depois de quase 3 meses aí nós parados, 2 meses e pouco, eu acredito. Março, abril, maio, né? Vamos fazer 2 meses, praticamente em 60 dias parados. Vamos supor que você cria um lockdown aí de 30 dias, estendido por mais 15 dias, provavelmente. Então teríamos aí 3 meses, 45 dias parados, sem faturamento, sem dinheiro para poder comer, porque não dá para tocar os negócios dessa forma. Eu estava vendo uma matéria, inclusive, falando sobre o desemprego, né? E eu vi hoje de manhã em Birigui, no interior de São Paulo. Lá tem fábricas de calçados, tá? Eu morava lá perto, que eu sou de Araçatuba, e eu vi 6.000 desempregados dentro daquela cidade, que provavelmente, não sei quantos habitantes tem em Birigui, mas provavelmente, né? Mas são 6.000 famílias, pessoas que trabalhadores desempregados protestando. Parabéns, governador de São Paulo, pelas 6.000 famílias desempregadas. Bacana, cara. Você fechou todas as fábricas de calçado lá. Parabéns para você. Parabéns para você, João Dória. Eu tenho mais que te aplaudir, né? Você que tanto preza o emprego, você prega a cidadania. Parabéns para você, meu amigo, né? Shoppings estão abrindo ações para poder, tipo, para poder tirar o lojista de dentro do shopping que não estão pagando os seus aluguéis, né? Shoppings estão abrindo ações de despejo contra os lojistas. Além do patrão ficar sem suas lojas, que é onde eles geravam empregos, vocês têm noção do que é isso? Tem noção? Né? Então, muito complicado, né? As pessoas estão ficando desempregadas e tá tudo ok. Eu vi pessoas falando que, mas sem a saúde, gente, sem a saúde a gente sabe que isso daí já tá complicadíssimo. E não é só sem a saúde. Eu também tenho visto pessoas perto de mim falecerem. Eu corro risco. Ou você acha que eu não sou ser humano? Eu corro risco, mas eu preciso levar o alimento para dentro da minha casa. Tem muitas pessoas aí que trabalham para o governo, que trabalham para empresas que ainda continuam em pé, mas estão correndo risco também. Pode esperar, estão correndo risco também. Entendeu? De ficarem desempregadas e depois vão simplesmente cobrar do governo federal. Certo? Então, isso é um absurdo que está acontecendo. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Eu estou dentro do meu espaço, do meu salão.
Aqui eu tenho um sócio nesse salão. Hoje eu vim fazer a matéria aqui porque eu queria mostrar para vocês essa situação. Eu vou virar aqui a câmera. E eu vou mostrar para vocês. Aqui, pessoal, esse salão, tá? Eu vou mostrar aqui. Isso daqui é a parte de baixo. Aqui eu tenho a parte que era uma recepção, onde ficava uma recepcionista minha, tá? Ela foi mandada embora, infelizmente. Aqui eu tenho uma cadeira, 2 cadeiras, 3 cadeiras, 4 cadeiras, 5 cadeiras, 6 cadeiras, 7 cadeiras, tá? Esse salão aqui é aqui no bairro do Ipiranga, certo? Aqui, pessoal, eu tenho uma manicure, 2 manicures, 3 manicures, 4 manicures, certo? Eu vou mostrar mais para vocês o tamanho desse salão, tá? Aqui, pessoal, nós temos o corredor. Eu vou mostrar para vocês aqui. Não é brincadeira, gente. Vocês estão pensando que é brincadeira. E quando eu falo assim, vocês às vezes pensam assim: ah, mas o cara tem que ver que tem que ter a saúde, que tem que ter a saúde. Eu concordo com vocês, certo? Concordo com vocês. Mas nós geramos emprego, nós pagamos impostos. Isso aqui não é um salão clandestino, certo? Isso aqui não é um salão clandestino. Aqui, pessoal, eu tenho essa parte aqui. Deixa eu ligar a luz aqui para vocês verem. Deixa eu ver. Não foi. Aqui, pessoal, eu tenho parte de manicures também, que é a parte do fundo, tudo desse salão, tá? Então, lá vocês contaram 7 manicures, aqui eu tenho 8, 9 manicures. Aqui eu tenho uma parte, tá trancado, que é a parte de estética, de depilação. E aqui eu tenho uma parte de estética, tá trancado também, tá? Então eu vou mostrar pra vocês que não é brincadeira. Fizemos uma reforma aqui, gastamos mais de 30 mil reais num dia. Simplesmente num dia nós falamos: vamos fazer a reforma, porque a vigilância sanitária, tem um monte de coisas que nós, quando a gente vai fazer uma coisa, uma reforma, você tem que fazer corretamente. Por quê? Porque a gente sabe que os clientes merecem o melhor, né? Então, essa parte de cima, gente, que eu tô subindo, é o mesmo salão, tá? É o mesmo salão, ok? Aqui são 2 banheiros, certo? Eu subi aqui as escadas que vocês viram. Aqui, pessoal, eu tenho mais uma cadeira, 2 cadeiras, 3 cadeiras, 4 cadeiras, vocês viram lá embaixo. Nós íamos inaugurar esse espaço aqui, em um dia que a gente terminamos essa reforma. Na outra semana, pediram para fechar tudo, tá? Esse é o nosso salão aqui do Ipiranga. Eu tô falando isso daqui do Smart Beauty, tá, gente? Do Smart Beauty. Correto? Tô falando do Smart Beauty. Eu tenho outro salão que é o Paulo Veloso. Acho que ao todo nós somamos 30 profissionais trabalhando com a gente aí, tá? Então vocês veem o nosso espaço fechado. Bacana isso? Parabéns. Eu vejo muita gente aí tirando onda. Muita gente tirando onda. Saúde está em primeiro lugar e trabalho depende da saúde. Trabalho depende da saúde, sim. Tá bom? Porque sem o trabalho você não leva o alimento para sua casa. Se você não comer, você não tem saúde. Nós temos que ter alimentação,
nós temos que ter educação, nós temos que ter saneamento básico. Saneamento básico você precisa de dinheiro, porque senão você não tem, você tem que pagar para isso, certo? Nós temos que pagar, recolher os nossos impostos para que chegue na mão dos governantes, para que eles façam a distribuição dessa verba. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão gastando o nosso dinheiro à toa. É isso que eles estão fazendo. Vocês entenderam? Então é isso. Essa parte aqui, gente, nós vimos inaugurar. Esses equipamentos aqui são comprados, são equipamentos caríssimos. Acabamos de comprar os equipamentos, que é para a parte de estética. Tá tudo parado, tudo parado. Aqui ainda ia ter a parte da esteticista. A moça tá parada na casa dela, não vem mais trabalhar. Esses profissionais estão parados na casa deles, não vêm trabalhar, porque não tem como trabalhar. Parado. Muita gente está falando aí, hoje um custo mensalmente, todo mês, 12 mil, 13 mil reais por mês, nós temos que pagar. Certo? Nós temos que pagar. Com que dinheiro nós vamos pagar? Certo? Então eu fico muito chocado com tudo isso. E eu fico... Não tem muito o que falar, né? Não tem muito o que falar. O que eu poderia falar pro governador? Sabe o que ele vai falar? É problema seu. Se falar também, né? Porque esse cara, passou dos limites. Entendeu? Eu peço a Deus que essas pessoas que estão aplaudindo tudo isso... Ah, tem o coronavírus? Tem. O coronavírus está no Brasil, está no mundo. Ou você acha que só está em vocês? O coronavírus está no Brasil inteiro. E não é brincadeira. Só que também a fome, a miséria, tudo isso também afeta o cidadão. Afeta. Tem crianças que já estão pedindo para o pai alguma coisa para comer e não está tendo. E não adianta você que fica com uma tacinha de vinho, postando no Facebook, com essa hipocrisia que vocês têm. E outra, se quiser mentira, tá? Pode me excluir do seu Facebook também, porque eu tô pouco me lixando. Eu já tô perdendo a paciência com hipocrisia. E é exatamente o que vocês querem que aconteça, que a gente perca a paciência com essa hipocrisia, com essa infâmia que vocês têm. Sabe? É isso. Pode me excluir, eu não quero mais saber dessa hipocrisia. Sabe? Porque quando vocês falam, vocês acham que a gente é obrigado a engolir certas coisas. Só que eu não sou hipócrita. Eu não fico aí postando videozinho bonitinho, falando bonitinho que as pessoas querem ouvir. Eu não fico postando um videozinho que uma televisão às vezes prega para vocês e vocês querem ouvir. Tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. Certo? Eu acho uma pouca vergonha da parte de vocês, eu tô falando de cidadão, tá? Vocês não olharem para as pessoas que estão ao redor de vocês. Eu duvido se hoje 30% dessa população almofadinha sai de dentro da sua casa para poder levar algum alimento, algum mantimento para alguém. É mentira. Sai nada. Sai nada. Não vem que essa... Aí posta lá. Ah, se você estiver precisando de alguma coisa, pode contar comigo. Sai de dentro da tua casa e vai levar para a pessoa. Não fica aí postando, não. Entendeu? Bom, uma das coisas que eu fui mostrar para vocês, tá? Foi essa parte do meu salão. Eu estava lendo uma matéria hoje de manhã. O STF tem 834 ações contra políticos corruptos. 36% desses casos
existem indícios feitos de lavagem de dinheiro, desvio de verbas públicas, onde essas verbas poderiam estar na mão de pessoas corretas para estar levando esse dinheiro para dentro dos hospitais. Pessoas corretas eu estou falando, não estou falando de bandidos não, certo? Esses políticos estão sendo, na verdade, já está com uma ação lá dentro do STF, né? Só que aí eles não julgam. Lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e até crimes bárbaros contra pessoas. Tá? Isso eu tô falando de políticos criminosos, que ainda estão lá dentro lá. E que o STF está segurando esses processos e não estão julgando. 834 casos. Dá uma investigada, vai lá lá no Google, onde vocês quiserem, investiguem, não fique aí pegando fake news e publicando mentiras, não. Você entendeu? Vai lá. Agora, eu te pergunto, o STF não tem mais o que fazer, não? Alexandre de Moraes prendendo 2 pessoas porque estavam protestando contra ele. Protestando. O cara não invadiu a casa dele. O cara estava lá do outro lado da rua, na calçada, protestando contra a palhaçada que esses caras estão fazendo. Por que eles não vão julgar esses crimes que estão lá arquivados dentro do STF? Eu acho que é o mínimo que eles poderiam fazer, né? Tô lendo agora aqui. Demitidos por causa do coronavírus. Os brasileiros que já ficaram desempregados com a pandemia. Né? Gente, isso é uma calamidade. Se nós temos calamidades devido à pandemia, imagina o desemprego. Né? Imagina o desemprego. É muito complicado, né? Hoje eu estava lendo outra matéria também, muito interessante. O pessoal falando sobre essa cloroquina aqui. Que debate vergonhoso, né, gente? Que debate vergonhoso, né? Isso é, né? Eu estava vendo aqui que nós temos um medicamento chamado Ritonavir, né? O Remdesivir. São medicamentos que foram fabricados na época para combater o Ebola, para quem não sabe. Por que essa disputa, né, entre medicamentos, valores? Eu vi que o PT está entrando com uma ação para só deixar esse outro remédio, que eu fui fazer uma pesquisa aqui, ele é caríssimo. Se eu não me engano, ele custa R$426 ou quase R$500. Eu não tenho certeza, que é esse Remdesivir, né? Eles são possíveis candidatos eles estão sendo estudados. E esse outro medicamento que seria mais barato, que já é usado há não sei quantos anos aí, contra, acho que é a malária, né? O pessoal tá falando que tem contraindicação. Esse outro remédio também tem contraindicação. Independente de partidos políticos, será que não seria viável? Eu vi, por exemplo, médicos sendo tratados com essa cloroquina. Médicos da VWIP, outros médicos também aí renomados, disseram que conseguiram melhorar, porque ela não cura o coronavírus, ela ajuda no combate ao coronavírus, porque a cura ainda não existe, ou existe, não falaram, não sei, parece que encontraram uma vacina aí que vai ser lançada. Agora, por que não, devido os médicos prescreverem, não autorizar uma medicação barata,
onde o povo, indo ao hospital, tem acesso a esse medicamento. E você querer colocar uma medicação de 400, quase 500 reais para as pessoas comprarem, tem lógica? Eu não estou falando besteira não, lê a matéria. Você sai da sua zona de conforto e vai ler as matérias. Lê até o final, né? Então fica muito complicado. A gente já não aguenta mais. O brasileiro não aguenta mais. Eu acho que tá na hora de alguém, não sei quem, né? Não sei quem, é só Deus. Na minha opinião, é só Deus para ver essa situação. Porque aqui na Terra não tem ninguém. A minha opinião. Porque esperar de quem? Do presidente da República? Dos governadores? Dos prefeitos? Não tem para quem esperar, gente. Me desculpa. Eu acredito muito no poder de Deus, que é o que eu estou esperando. Eu acredito que vai ter uma solução. Beleza? Fique com Deus e um bom domingo aí, tá bom? Obrigado.